Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração Ave Cristo. Que todos se sintam bem nessa casa, amparados pelos bons amigos espirituais. Que Jesus, nosso Mestre, ilumine a todos mais uma vez essa noite. Esse texto que foi lido, há muitas moradas na casa do meu Pai, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 3, e o título desse capítulo 3 é justamente isso: há muita morada na casa do meu Pai. Dos textos bíblicos, da Bíblia, ele foi tirado do Evangelho de João, do apóstolo João, no capítulo 14, versículo 1 a 3. Foi uma passagem que Jesus reuniu os discípulos e falava para eles o seguinte: olha, existem muitas moradas, ou seja, existem muitos mundos habitados na casa do Pai. E eu estou preparando para vocês, meus apóstolos, meus discípulos, quando vocês chegarem lá vai estar pronto o lugar para onde vocês vão depois da partida, no caso aqui da Terra, naquela época, há 2000 anos atrás. E eu peguei esse texto para servir de base, porque eu quero falar hoje sobre arrependimento, arrependimento, expiação e reparação. Eu quero falar sobre essas três coisas, são três leis divinas. E usei esse texto básico dizendo o seguinte: nós saímos do mundo espiritual, viemos do mundo espiritual, da onde é realmente a nossa casa, e estagiamos na Terra em encarnações. A gente já falou muitas outras reuniões já foi falado sobre isso. Nós estamos aqui de passagem para evoluirmos. E aí eu queria usar esse texto como base para dizer o seguinte, que estamos aqui e nesse planeta que a gente está, nós costumamos dizer que é um planeta de prova e expiação, mas também ele é de arrependimento e reparação. E aí, provas são testes, né, que a gente passa para ver se a gente evoluiu, mas expiações são penas, são sentenças, são coisas que nós temos a resgatar por nossos erros, por nossos equívocos em vidas anteriores. É importante dizer que existe uma lei universal. Existe uma lei universal de Deus desde que tudo foi criado, desde a nossa criação. E é uma lei única. Diferente das nossas leis, né, das nossas leis aqui da Terra, que está sempre mudando, é só a gente olhar, né, a lei da aposentadoria, hoje é uma coisa, amanhã é outra. As leis de Deus nunca mudam. Então, a lei, uma delas, né, no caso, três delas, a de justiça, amor e caridade, elas são únicas. E sempre vão ser únicas, sempre vão ser assim, nunca vai mudar. Então, o que acontece?
desde que Deus criou e instituiu essas leis, onde é que está escrita essa lei? Onde é que ela está? Ela está na nossa consciência. Então, desde que a gente foi criado, na nossa consciência já está ali. E como é que ela está na nossa consciência? Ela diz o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. E o que é o bem, o que é o mal? O bem é tudo aquilo que só é bom para mim. Né? O bem é tudo aquilo, desculpa. O mal é tudo aquilo que só é bom para mim. E o bem é tudo aquilo que é bom para mim, mas é bom para todos. Notaram? Por exemplo, felicidade. Se a felicidade só for boa para mim, isso não é um bem. Isso se encaixa como um mal. Porque a felicidade tem que ser para todos. Tem que haver igualdade, justiça, caridade. E aí eu peguei isso e então esses três princípios básicos, expiação, arrependimento e reparação. Primeiro, que o arrependimento ele é importante. E aí assim, porque o arrependimento, primeiro vamos voltar um pouquinho à questão dos erros, dos equívocos. Se nós estamos aqui nessa encarnação, é porque ainda estamos cometendo muitos erros. E cometemos isso em vidas anteriores e continuamos cometendo. E eu até queria fazer uma pergunta assim, vocês não precisam responder, mas pensa assim, qual é o maior erro que vocês acham que cometeram? E eu vou perguntar a nós, qual é o maior erro que nós achamos que cometemos? Não precisa responder. E pensa assim, esse maior erro a gente já cometeu em várias vidas anteriores. Provavelmente nas últimas 30 encarnações que a gente teve, a gente cometeu exatamente esse grande erro. E por isso que a gente está aqui de novo. Por isso que é importante o arrependimento dos erros. Então, que é o início da onde a gente começa a mudar, aonde a gente diz assim, eu preciso parar de errar, eu preciso parar de fazer essas coisas que são contra as leis divinas, eu preciso mudar. É aonde a gente combate a nossa rebeldia, porque isso é fruto de uma rebeldia, da gente achar que a gente está acima de Deus, a gente achar que a nossa felicidade pode estar acima de Deus. Então começa pelo arrependimento. E aí vem a expiação. O que é expiação? Já falei, expiação são sentenças, são penas, são dívidas da qual a gente tem que consertar. De certa forma a gente pode dizer que tem que pagar. Mas como é que se dá isso? Uma pessoa agride a outra, né? Uma pessoa prejudica a outra, uma pessoa tira a vida de outra, uma pessoa causa um grande prejuízo, seja financeiro a outra pessoa. Essa pessoa, ela sofre. Às vezes não, né? Na maioria das vezes não, né? Inclusive tem gente que diz assim, otário, que deixou ser enganado. Tem gente que chega a falar isso, né? Então, a gente está no processo de prejudicando o outro. Na expiação é aonde se inverte os papéis. Tudo aquilo que a gente já fez, está fazendo e vai fazer que prejudica outra pessoa, os papéis vão se inverter. E nós vamos ser os prejudicados. Nós vamos ser os agredidos. Nós vamos ser os caluniados. Isso é expiação. Isso é uma lei divina e não depende de nós. O arrependimento é o começo, a expiação. E por que isso? Por que tem que ter expiação desses equívocos, desses erros? Porque a expiação ela faz o seguinte, ela faz a gente sentir. Por exemplo, quando tu, no caso, alguém engana alguém, como eu falei, alguém dá um grande prejuízo para outra pessoa, de repente não tenha sofrimento. Mas quando a gente é prejudicado, sofre.
e sofre bastante, não é isso? Então a expiação faz com que a gente entenda esse mecanismo de que assim, nós precisamos chorar as lágrimas que nós fizemos outros chorar. Nós precisamos sentir ao prejuízo que a gente deu para o outro. E é onde a gente é agredido, a gente é caluniado, e é onde a gente tem dificuldade de lidar. Se a gente está expiando nesta encarnação agora, se alguém está passando por coisas que acha que já é expiação, se sinta feliz, porque a gente já não está mais plantando, a gente já está na colheita, então a coisa está melhorando. E aí vem a terceira lei, que é a lei da reparação. Como é que se dá isso? A lei da reparação. Porque assim, ó, tu agride, te arrepende e tu expia. Só que tem um detalhe, tu tem que reparar. Se tu atropelou alguém e matou uma pessoa bêbado lá, um ciclista, vamos supor, se tu tirou a vida de alguém, se tu causou um grande prejuízo para alguém e inclusive levou a essa pessoa ao desencarne, à morte, o que a providência divina faz? Ela dá a oportunidade de tu reparar. E como é que se dá essa reparação? Não é uma reparação, por exemplo, da pessoa te cobrando. Não, ó, tu me deve, tu me tirou a vida, agora eu posso tirar a tua vida. Não, a reparação se dá vindo uma nova encarnação e tu como pai, como mãe, recebendo aquela pessoa que te prejudicou como filho, como filha, como irmão, como irmã, como neto, neta, por aí. Olha para a estrutura da família de vocês. Olha para a estrutura da família de vocês e nota como ela se dá. E vocês vão entender o mecanismo da reparação está ali. E olha como é perfeita a lei divina, como é perfeita a bondade de Deus. Ele dá a oportunidade de a gente reparar e olha como se dá essa reparação. Tu prejudicou muito aquela pessoa. E aí ele vem como teu filho. Tu é o pai ou tu é a mãe? E tu tem a chance de pegar aquele adversário, aquele cobrador, aquele que tu tem que reparar, vem como filho, vem pequeno, aonde tu pode, e com o tempo, e construindo uma relação, aonde tu pode reparar. E ao invés de tu chegar numa idade adulta, ou chegar numa adolescência, e tu ter ali dentro da tua casa um inimigo, tu já construiu tanto que tu já tens um amigo. É assim que se dá. E aí tem uma coisa que eu não falei, mas que eu acho que é importante. Onde é que entra o perdão nisso? Que eu falei do arrependimento, eu falei da expiação, que é tu pagar, de certa forma, aqueles teus erros, ficando do outro lado, em vez de ser o agredido, né? De agredir, tu ser o agredido. E falei da reparação. Onde é que entra o perdão? Porque assim, ó, se tem alguém que agride, tem o agredido. E o agredido é que tem o poder de perdoar ou não. Por que isso não entrou nessa trinca, nessas três bases da lei divina? Porque o perdão se dá assim. O perdão não é importante para quem você está perdoando. Não é? É importante, mas não é tão importante. O perdão é importante para você mesmo. Porque o perdão ele vai impedir que você sinta mágoa, sinta ódio. E isso vai te fazer tão mal que pode ser muito pior do que aquele mal que foi feito para você. Porque o perdão pode te levar realmente a um caminho sem volta. Enquanto que muitas vezes o que agrediu já expiou, já está reparando, o que deveria perdoar se perde no ódio e continua naquele meio ainda.
E eu vou dar um exemplo bem prático. Muitas e muitas vezes nós recebemos nessa casa espíritos que diziam assim para a pessoa: eu te odeio, eu quero a tua morte, eu quero te prejudicar. Para outras pessoas, muitas vezes para nós mesmos no médio da casa, para mim, eu te odeio, eu quero que tu sofra. E aí a gente pergunta para eles: irmão, quanto tempo tu está nessa vida? Quanto tempo tu está nessa situação? E alguns falam 100 anos, 200 anos, 300 anos e às vezes até mais. 100, 200, 300 anos eu estou no lado dele, cobrando. Isso porque não perdoou. Enquanto que o agressor, já em várias e várias vidas, vai evoluindo e o irmão fica lá. Então nós temos que tomar cuidado, nós precisamos trabalhar o perdão, isso é muito importante, para que amanhã a gente não seja parte dessa turma, dessa equipe, desses irmãos que não conhecem o amor, que não conseguem perdoar, que são dominados por ódio e passam a ser cobradores, obsessores. Então é muito importante, desculpe eu me alongar um pouco, mas que esse tema era muito importante de falar. É muito importante que a gente aproveite dentro da nossa família a reparação que já está acontecendo, amando, educando, perdoando, relevando. E se a gente estiver fazendo isso, e às vezes isso acontece junto, a gente está reparando e também está espiando, está sofrendo, a gente sofre ataques, às vezes a gente sofre injustiça, entenda, a lei de Deus é perfeita, porque em vidas anteriores, ou mesmo nessa, a gente cometeu equívocos e agora a gente está reparando. Mas que a gente não seja o agressor, que a gente não esteja ainda nesse período de agredir mais ninguém, isso não cabe mais para nós. Nós precisamos entender o seguinte: hoje, do jeito que está aqui, como é escrita e como funciona a lei divina, é muito melhor a gente ser o agredido. É muito melhor a gente já conseguir perdoar, a gente já conseguir relevar. Deus, que Jesus ilumine a todos. Obrigado pela paciência. Mais uma vez vamos elevar o pensamento de Deus, agradecendo cada palavra, por cada ensinamento, que possa servir a cada dia para o nosso melhoramento. Pedimos que cada irmão que chegou até aqui possa voltar para casa com aquilo que veio buscar, cada um na medida do seu merecimento. E agradecendo sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,